Agora a gente está gravando. Então, vamos iniciar aqui nossa apresentação. Então, vamos lá. Nesse terceiro encontro, nós vamos trabalhar numa questão, inclusive do ano passado, né, 2025. Aliás, do ano passado não, do primeiro semestre de 2025. Foi a questão 2. A questão é essa aqui, ó. Dada a expressão algébrica abaixo, realize a fatoração dos polinômios no numerador e no denominador e simplifique a fração. Uma questão bem tradicional, mas por trás dessa questão aqui existem muitos conceitos fundamentais da matemática, que é o que eu quero passar para vocês, que é o que a gente vai trabalhar. Bom? Então vamos lá. Bom, o que está envolvido nessa... Quais são os assuntos que estão envolvidos nessa questão? Diferença de quadrados, né, produtos notáveis, fatoração, a gente trabalha. Lá na unidade 7 fala-se muito sobre fatoração também, mas esse ponto é muito abordado lá na unidade 6. Fatoração de polinômios quadráticos. Resolução de equações quadráticas, também abordado na unidade 6. As unidades anteriores são bem mais básicas, né? As aplicações vêm nas unidades posteriores, normalmente. E, finalmente, simplificação de frações algébricas. Então, a gente aborda todos esses assuntos aqui nessa questão. Então, assim, tem alguns pontos que são fundamentais. E é muito importante que, quando você se depara com uma questão como essa, você tenha domínio sobre esses fundamentos para que você não erre, né, e nem faça coisas assim mecanicamente e, obviamente, vai te levar ao erro, né? Então, vamos lá. Então, a nossa revisão, ela inicia com esses tópicos principais. Então, a gente vai trabalhar nesses 3 pontos aqui, ó, principalmente. Diferença de quadrados, vamos nos deparar com isso aqui. Então, de uma forma resumida, inicialmente, a gente vê que para resolver a diferença em quadrados, a gente tem aqui, ó, uma diferença de 2 quadrados perfeitos, né? E isso resulta nesse produto aqui, ó, da subtração e da soma. Agora, como é que a gente desenvolveu isso aqui? Como é que a gente fez essa passagem? É isso que a gente vai abordar. A gente vai ver também fator comum e evidência. Isso aqui, ó, foi utilizado lá naquela questão que vocês viram. Como é que a gente trabalha com essa questão de colocar em evidência? Como é que funciona? Quais são os fundamentos para se colocar em evidência? Nesse sentido que a gente tem que pensar. Então, principalmente como professores de matemática, a gente tem que sempre pensar nas questões fundamentais, né? Não agir assim de forma muito mecânica, né? Porque uma coisa é quando você executa, outra coisa é quando você explica, quando você ensina. São coisas diferentes, né? Muitas vezes você pode chegar e dizer para o aluno, ó, quando acontecer isso aqui, você transforma nesse produto. Agora, quais são os fundamentos para isso? Quais são os fundamentos para você colocar aqui esse X2 em evidência? Isso é importante. A gente ter essa consciência, não somente para poder passar numa prova, mas também entender os conceitos de forma que você adquira uma experiência didática para poder ensinar depois. Fatoração de trinômios quadráticos, isso aqui é uma coisa importantíssima também, né? Que a gente vai trabalhar. Aqui eu tenho 2 maneiras para poder resolver essa fatoração. E a gente vai dar uma passada pelas 2 alternativas que a gente tem. Uma delas é encontrar as raízes, né, por meio de Bhaskara. A gente vai ver isso aí. Então, a gente primeiro aborda esses pontos, finalmente, a gente vai para a questão, e vocês vão ver que quando chegar, depois de aprender todos esses conceitos, quando chega na hora de resolver uma questão dessa, sai igual um pastel. Muito tranquilo. Então, vamos lá.
Vamos começar com a diferença de quadrados. Então, a gente tem aqui, inicialmente, essa questãozinha aqui simples. Ó, A2 menos B2 é igual ao produto de A menos B por A mais B. Diferença de 2 quadrados. Vamos lá. Essa expressão, A2 menos B2 igual a A menos B vezes A mais B, é uma das identidades notáveis da álgebra e representa um método de fatoração que se aplica a toda expressão que seja a substituição de dois termos que são quadrados perfeitos. Quem são os quadrados perfeitos? É um número inteiro obtido pela multiplicação de um número inteiro por ele mesmo. É quando você multiplica um número por ele mesmo. Ou a gente pode também definir um quadrado perfeito quando você tem uma raiz quadrada desse número. Uma raiz quadrada exata. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tá? Um número inteiro obtido pela multiplicação de um número inteiro por ele mesmo. Né? De acordo com os exemplos que eu estou passando para vocês. Então, pessoal, se vocês quiserem participar aí, é só falar, tá? Pode me interromper à vontade aí, tá bom? Alguém quiser acrescentar alguma coisa, enriquecer aí esse momento, fica à vontade, tá? Para entender a lógica por trás da fórmula, qual fórmula? Essa fórmula, né? Podemos partir do lado direito, a gente tem esse produto, né? E usar a propriedade distributiva para expandi-lo. Esse é um processo fundamental da álgebra. Como você vê lá na unidade 5, na parte 1, ele explicando lá detalhadamente esses pontos. Então, a gente faz o inverso. Tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui, então? Invertendo aqui as posições. Então, a gente começa com essa expressão fatorada. Então, eu começo com ela fatorada. Como é que a gente faz? Multiplicamos cada termo do primeiro parêntese por cada termo do segundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, A menos B, né? Então, eu tenho aqui o A menos B. Então, eu vou multiplicar pelo outro termo. Então, eu vou multiplicar por A mais B, por A mais B. Tanto o A quanto o menos B. Aplicando a distributiva, novamente, o que a gente tem? Fazendo essa multiplicação aqui, né, pessoal? A vezes A ao quadrado, A vezes B a B, menos BA, menos B2. Então, aqui aplicando a distributiva. Como a multiplicação de números reais é comutativa, lembram-se da propriedade comutativa? Esse produto AB é igual ao produto BA. Isso é comutar. Os termos do meio se cancelam. Então, ó, eu vou cancelar. Esse AB e BA vou cancelar. Tá? Então, no final das contas, eu tenho A2 menos B2, que é o que a gente tem aqui. Ok? Fiz o inverso para mostrar para vocês que a gente chega no mesmo lugar. Demonstrando que a forma fatorada, é isso que vocês viram aqui, ó, e a forma expandida, que é o que você está vendo aqui inicialmente, são, de fato, equivalentes. Isso aqui equivale a isso. A fatoração é simplesmente o caminho inverso, permitindo-nos transformar a expressão de uma subtração em produto. Uma expressão de uma subtração em um produto. Tá? Ok. Agora, como é que a gente aplica a fatoração? Para fatorar uma expressão usando diferença de dois quadrados perfeitos, é só seguir o seguinte passo a passo. Vamos lá. Primeiro, identificar a estrutura, verifique se a expressão é, de fato, uma subtração de dois termos, a gente vê que é. Verifique os quadrados. Então, ó, confirme se ambos os termos são quadrados perfeitos. A definição eu já falei anteriormente. Ou seja,
a raiz quadrada de cada termo deve ser exata. A raiz quadrada de cada um deles tem que ser exata. Terceiro ponto. Encontre as bases. Calcule a raiz quadrada de cada termo para encontrar suas bases. E a gente chama de A e B. Essas são as nossas bases. E, finalmente, aplique a fórmula. Escreva o resultado como produto da diferença das bases pela soma das bases. Aí a gente sempre vai obter esse formato aqui, ó, aplicando a fórmula. Tá? Então, se você tiver um quadrado perfeito nessas condições, uma diferença, você pode escrever esse resultado aqui, ó, como a gente fez. Ó. A base, está vendo? A subtração, o produto da subtração das bases pela soma das bases. Então, só para poder ilustrar, um outro exemplozinho para a gente poder fazer. Se eu pedisse para vocês fazerem, a gente tem que relembrar aquele passo a passo, né? Para ver se realmente eu posso aplicar essa fórmula. Primeiro ponto. É uma subtração de dois termos, ok? Segundo, o primeiro termo, 4x2, é um quadrado perfeito, não temos dúvida disso, né? Porque se a gente tirar a raiz quadrada dele, ó, a gente chega no valor exato, 2x. O segundo termo, que é 81, é um quadrado perfeito também. Se a gente tirar a raiz quadrada dele, ó, é 9. Então, verificamos isso? Ok. Quais são as nossas bases? A e B. A gente tem aqui 2x e 9. Então, se a gente aplicar a fórmula, a gente pode, sem dúvida alguma, sem medo de errar, aplicar aqui, ó, o produto dessa diferença pela soma de A e B. Quem que é o A? 2x menos 9, que é o B, vezes A mais B, 2x mais 9. Aí você pode aplicar direto, sem medo de errar. Tá? Então, seguindo esses conceitos aqui. Tá? Ah, Rubens, mas eu posso fazer direto? Ok, sem problema, mas aquela história. Fundamentos são importantes. Tá? Aí, se eu pedisse para vocês, pessoal, eu vou dar um minutinho aqui só para vocês pensarem, tá? Como é que a gente faz para fatorar isso aí? Ó? 1 e 2. Então, vamos lá. Se vocês estiverem com a caneta e o papel na mão, então, até mesmo de cabeça, pensem aí como é que seria o produto, fatorando isso aí. Número 1, 81 vezes x2, menos 25. Número 2, 3x2 menos 75. Tá? Deixa eu alternar aqui para o... Bom, essa pergunta aqui, o L, é anterior, o ponto anterior, mais quadrado, acho que 16x. Não, aí, aqui é a raiz quadrada desse primeiro termo, né? Raiz quadrada. É porque você tem aqui, ó, esse quadrado, a fórmula aqui, o Ellen, é raiz quadrada. Ok? Se você quiser, no final, a gente pode voltar nisso aí. Deixa anotadinho aí essa slide, a sua lupa, a gente voltar no final. Tá bom? Mas é raiz quadrada mesmo. Ok? Bom, então, já passou um minutinho, né? Vê se vocês fizeram isso aqui, ó, de uma forma reduzida e direto ao ponto. Ficaria isso aqui, ó. Tá vendo, Ellen? Ó? A raiz quadrada de 81x2, ó, é 9x. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, é o produto da diferença. Quem é o A aqui? Quem é o B aqui? Aqui. Então, eu tenho A menos B vezes A mais B. No segundo caso aqui, eu tenho aqui, ó, 3y2 menos 75. Nesse caso,
de acordo com a fórmula, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o 3, tá? Multiplicando y2 menos... eu acho que eu confundi isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, o que acontece? Nesse caso aqui, eu não conseguiria aplicar diretamente a raiz quadrada. Então, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei essa diferença aqui no sentido de adequá-la a um padrão que eu poderia seguir posteriormente. Então, se eu colocar aqui 3 em evidência, aí eu vou multiplicar pelo y2 menos 25, que seria 3 vezes 25 dá 75, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando a mesma analogia, tá vendo? Só que com um detalhe. Eu criei aqui um coeficiente, ó, que é o 3. E aí, o que eu fiz? Aqui eu estou multiplicando esse 3 pelos dois termos. Tá? A menos B e A mais B. Perceberam que não mudou absolutamente nada? Tá? O único detalhezinho aqui é que eu trabalhei o quadrado dessa diferença aqui primeiro para chegar nesse formato de maneira que eu pudesse aplicar a fórmula, a regra. Tá? Então, a gente tem que ter, assim, certa habilidade para poder trabalhar nessas questões. Ok? Visualizaram? Todos visualizaram? Isso. Ok? Beleza? Então, passamos por esse ponto, né? Então, vamos em frente. Se vocês tiverem alguma dúvida aí e tal, deixa anotadinho aí qual é o slide. Aí, no final, depois a gente vai dar uma repassada geral. Tá? A gente abre aqui uma discussão final, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre fator comum e evidência. Simplificação de expressões. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 2 exemplos, tá vendo? Que a gente colocou aqui em evidência. Então, uma vez passado aquele ponto de quadrado da diferença, a gente passa agora para a questão da evidência, né? Colocando fatores comuns em evidência. Então, como é que eu cheguei nesse segundo termo aqui, ó, colocando em evidência? Como é que a gente fez isso? Vamos lá. Colocar um fator comum em evidência é o processo de identificar o que os termos de uma expressão têm em comum. O que tem em comum nesses 2 termos aqui? E retirá-los, aquilo que tem em comum, para fora de um parênteses, simplificando a estrutura geral. É a aplicação direta da propriedade distributiva, né, pessoal? Só que no sentido inverso. Então, qual que é a lógica que tem por trás da técnica? Se você for lá na unidade 5, lá é explicado com detalhes essa propriedade. Tá? E a ideia é essa aqui, ó. A vezes B mais C é igual a B vezes a C. A vezes B mais a C, A vezes C. Tá? Distributiva. A fatoração por fator comum faz o caminho de volta. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Ó. Aí, se eu coloco em evidência, eu estou fatorando também. Tá vendo? Eu estou fazendo a inversão. Ok? Então, o termo A, que se repetia em todas as parcelas da soma, aqui, ó, o A, eu tenho nos 2 termos o A, é o fator comum. Ao colocá-lo em evidência, transformamos uma soma de termos, ó, uma soma de termos, em um produto
de dois fatores. Um produto é o que eu tenho esse fator e esse fator, que são A e B mais C. Tá? Então, eu simplesmente estou mostrando para vocês, de uma forma conceitual, aquilo que a gente faz na prática. Tá? Mostrando para vocês os fundamentos. Então, vamos em frente. Fator comum e evidência. Agora, como é que a gente aplica isso, esse tipo de fatoração passo a passo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para fatorar uma expressão por fator comum, vamos seguir esses passos, usando o seguinte método, esses métodos. Primeiro, observe os termos. Analise cada parcela da sua expressão para identificar o que elas compartilham. Vamos analisar parcelinha, parcelinha, vamos ver o que elas compartilham. Segundo ponto, vamos identificar o fator comum. Então, o que tem em comum nessas parcelas aqui? O que a gente tem em comum? Encontre o maior divisor comum, o MDC, o maior divisor comum, entre todos os números que multiplicam as variáveis. A gente vai ver isso com detalhes. A parte numérica. Tá? Porque eu sempre aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho um número e tenho uma parte literal. Eu tenho uma parte numérica. Aqui, por exemplo, meu número aqui é 1. Ele foi omitido, mas aqui eu tenho 1 vezes x elevado a 4. Tá? Então, eu tenho um 1 aqui, ó. Essa é a parte numérica, que é o coeficiente. Então, encontre o maior divisor comum entre todos os números que multiplicam as variáveis. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Ok? Na parte literal, são as variáveis. Né? No meu caso aqui, ó, eu tenho x, que é a minha variável. Eu tenho aqui expoente 4, 3 e 2. Para cada variável que aparece em todos os termos, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, pegue a que tiver o menor expoente. Tá? Então, no meu caso aqui, ó, qual que tem menor expoente? É 2. Nesse caso aqui, ó, quem tem menor expoente? É 2 também. Tá? Então, aqui nesse caso, qual que é o maior divisor comum que eu tenho aqui na parte numérica? É 1. Aqui, ó. É o número que eu consigo dividir. 1, 4 e 3. Qual que é o maior divisor comum? Não é 4 nem 3, é 1. Tá? Ele, embora seja um menor número, ele é o maior divisor comum. No caso da variável, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou pegar aquela que tem o menor expoente. E no meu exemplo aqui, eu tenho, nesse caso aqui é 2, aqui também é 2. Ok? Então, vamos lá. Próximo ponto. Coloque em evidência. Escreva o fator comum numérico e literal que você encontrou na frente de um parêntese. Eu coloquei aqui, ó, x2, que foi o que eu encontrei, 1x2, na verdade, e aqui 1x2 também. Quarto ponto. Divida cada termo da expressão original, pelo fator comum que você colocou em evidência. O resultado de cada divisão será colocado dentro do parênteses. Então, eu coloco entre parênteses a divisão que eu obtive. Então, eu pego x2 dividido por x4, tenho x2. x2 dividido por, na verdade, é 1x2 dividido por 4x3, 4x. X2 dividido por 3x2, 1x2 dividido por 3x2, 3. Tá? Da mesma forma, eu fiz aqui também, ó. x2, né, dividindo o x2 aqui, ó. Aqui eu acho que eu errei isso aqui, né, pessoal? Não, tá certo. Aqui eu acho que eu errei isso aqui, ó. Aqui eu acho que seria x4, né? É isso mesmo, Antônio? Pode falar aí. É isso mesmo, vai dar x4.
4, né? Aí teria que ser só x. Não. Seria x4, né, ou não? Vai dar x4 nessa forma que você fez. Aqui, né? Aqui eu acho que eu errei aqui, ó. Mas tudo bem. Ok? Então, tá todo mundo ligado aí, né? Obrigado, Antônio. Então, vamos em frente? Vamos em frente. Eu acho que eu foquei mais nessa parte aqui, que essa parte aqui é o que caiu lá na prova, na questão. Tá? Então, vamos em frente. Depois eu reviso aqui o slide. Finalmente, verifique. Aplique a propriedade distributiva no seu resultado para ver se você retorna a expressão original. É uma ótima forma de conferir, né? Que o over não vai bater, né? Eu tenho que multiplicar, né? x2 por x2, x4, x2 vezes menos 4x, vai dar 4x3, né? E aqui 3x2. Tá? Ou melhor, x2 vezes 3x, vezes 3, 3x2. Ok? Então, vamos lá. Aquela regrinha, né? Produto quando eu vou multiplicar, potenciação, né? Nesse caso aqui, né? x2, x2, eu mantenho a base e somo os expoentes. Tá? E aí eu vou seguindo essa regra. Vamos lá. Bom, aí, vamos pegar esse exemplo aqui, foi exatamente o que eu mostrei aqui em cima, né? Esse aqui que eu fiz, ó. Como é que a gente desenvolveria esse passo a passo de acordo com essa aqui que a gente vai utilizar lá na questão? Então, primeira coisa, eu tenho esses termos, né? x4 menos x3 e mais 3x2, tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Tem esses termos. Bom, identificando os fatores comuns. Então, eu tenho a parte numérica e tenho a parte variável. Então, na parte numérica, eu tenho os coeficientes são 1, menos 4 e 3. Quem que é o maior divisor comum? É 1. No caso das variáveis, a variável x aparece em todos os termos, a primeiro, segundo e terceiro. Os expoentes são 4, 3 e 2. O menor expoente é o x2, ou melhor, expoente é 2. Tá? Ok. Portanto, o fator comum é x2. Ficou claro, né? Para todo mundo, né? Terceiro ponto. Coloque em evidência. Coloca para fora do parênteses. E vai multiplicar os outros termos. Né? Fatorados. E aí eu vou fazer divisão. Então, vou pegar aqui, ó. x4, vou dividir por x2. x4 dividido por x2 vai dar x2. Menos 4x3 dividido por x2. Menos 4x. Aqui. 3x2 dividido por x2 é igual a 3. Ok? Se eu errar qualquer coisa aí, pessoal, fiquem atentos, tá? Pode parar aí, interrompe, que a gente corrige aqui, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o resultado final? x2 vezes x2 menos 4x mais 3. Então, a gente tem aqui a forma já fatorada. Tá? Bom, agora, um último ponto, que é a fatoração de trinômios quadráticos. Então, aqui eu tenho uma equação, né? x2 menos 4x mais 3. E aí eu posso sempre utilizar essa regra, fazendo aqui a multiplicação. Aqui eu tenho esses elementos aqui, esses dois termos. Ó. Observe que eu tenho x menos 1, x menos 3. O x é o que a gente tem aqui na equação, né? Então, eu tenho menos 1 e o menos 3. Então, como é que eu cheguei nesse menos 1 e como é que eu cheguei nesse menos 3? Como é que eu obtive isso?
É isso que a gente vai ver agora. Tá? Eu coloquei aqui pelas raízes da equação, mas a gente vai ver os dois formatos. Tá? Então, vamos lá. Então, atenção total aqui nesse ponto. Fatoração de trinômios do segundo grau, que é o que a gente está vendo. Uma aplicação da propriedade de raiz. A fatoração de trinômios quadráticos, nesse caso aqui, ó, que são expressões desse tipo, né? ax2 mais bx mais c, é uma técnica fundamental que nos permite reescrever essa soma de termos, essa soma desses termos, como um produto, eu estou multiplicando, de fatores, só que aqui, ó, de primeiro grau. Essa transformação é essencial para encontrar as raízes da equação. Os valores de x que tornam a expressão zero. Esse é o objetivo, né, de uma equação. E para simplificar frações algébricas, que esse é o objetivo principal no caso dessa questão. Todos esses conceitos, tá, pessoal, você acha naqueles materiais que estão disponíveis lá. Tá? Então, aqui eu estou focando bem no que foi aplicado na questão da AP. Seguindo em frente. Onde é que está o fundamento lógico? A fórmula geral da fatoração. Como é que a gente faz aqui para poder chegar nessa conclusão, né? Fatorada. A base teórica dessa fatoração está na relação entre os coeficientes de um polinômio, tá aqui, ó, os coeficientes, né? 1, menos 4, 3, e suas raízes. Isso a gente vê lá na unidade 7. Essa parte de faturação, ela avança lá na unidade 7, embora seja vista também na unidade 6. Se x1 e x2 são as raízes dessa equação, então, quando você vai trabalhar numa equação de segundo grau, você encontra raízes, né? x1 e x2. Então, o trinômio pode ser reescrito na sua forma fatorada, utilizando essa regrinha aqui, ó. Então, considere que você tem aqui os coeficientes a, b e c. ax2 mais bx mais c. Eu posso escrever, ó, nessa forma fatorada. Eu vou pegar aqui o coeficiente a, vou multiplicar pelo x, que eu estou utilizando aqui na equação, menos a primeira raiz, menos a segunda raiz. Então, essa é a regra, é a fórmula fatorada de se trabalhar. Então, caiu uma questão desse tipo, o que a gente faz? Faz uma análise e verifica se eu vou aplicar essa regrinha para fatorar, para poder chegar no objetivo final, de acordo com o que está sendo pedido no enunciado. Tá? Essa fórmula é universal e funciona para todos os trinômios do segundo grau. Portanto, o passo mais importante para a fatoração é encontrar essas raízes. Então, a gente tem que encontrar agora as raízes. E para encontrar as raízes, vamos lá. Como é que a gente faz para aplicar? Primeiro, identifique os coeficientes. Então, o número 1 aqui, o número 2, ele é padrão, tá? Quando chegar o momento de encontrar as raízes, a gente vai estudar duas maneiras diferentes. Mas até aqui é padrão. Primeira coisa, identificar os coeficientes. Observe o trinômio que a gente tem no segundo grau, na forma ax2 mais bx mais c. Identifique os valores dos coeficientes, a, b e c. Segundo passo, encontre as raízes, x1 e x2. A forma mais confiável de encontrar as raízes da equação é utilizando a fórmula de Bhaskara. Né? Tradicional fórmula de Bhaskara. Onde o nosso delta aqui, que é o discriminante, ele é dado por essa equação, por essa fórmula, né? Delta igual a B2 menos 4AC. Tá? Observações. Para casos mais simples, onde o A é igual a 1, e nesse caso aqui a gente tem, né?
o A igual a 1, o coeficiente A igual a 1, como no exemplo, um atalho prático é o método da soma e produto. Aí você trabalha com aquilo que você se sente mais à vontade em fazer. Se você tem segurança para utilizar esse método da soma e produto, ok. Se não, você vai no tradicional, utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, encontramos dois números que somados, nesse caso do método da soma e produto, né? Encontramos dois números que somados dão menos B e multiplicados dão C. Vamos ver isso na prática, como é que... Vamos ver esse método na prática, como é que é. Então, a gente parou nesse ponto 2, depois a gente volta aqui, tá? Mas agora a gente abre um parênteses, só para a gente discutir um pouquinho essa questão de se encontrar as raízes, tá? Então, vamos lá. Aplique a fórmula da fatoração. Como as raízes x1 e x2 em mãos, substitua-as na fórmula geral. A vezes x menos x1 vezes x menos x2, para obter a forma fatorada final. Então, no momento que eu encontrei as raízes, x1 e x2, basta substituir aqui, ó. Colocar aqui o coeficiente, que é o A, né? Nesse caso aqui é 1. Colocar x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto aqui, a gente tem, nesse trinômio, né? x2 menos 4x mais 3, a gente tem aqui, quais são os coeficientes? O A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Vamos encontrar agora as raízes. Vamos lá. Então, usando soma e produto. Então, procuramos dois números que somados dão menos B. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho menos B é igual a menos... Quem que é o B nesse caso aqui? Ó? É menos 4, né? Então, menos B vai ser menos 4, menos com menos dá mais, é igual a 4. E que multiplicados dão C, igual a 3. Os números que satisfazem essa condição são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, se eu pegar o 4, ó, dois números que somados dão menos B. Então, se eu pegar aqui, ó, 4 menos 1, não, os números que satisfazem a condição x são x1 igual a 1, x2 igual a 3. Essas são as raízes, né? Então, deixa eu só chegar aqui nesse ponto. Opa. Vamos primeiro desenvolver isso aqui, ó. Somados dão menos B. Então, ó, se eu tenho menos 4 mais 1, eu tenho 3. Se eu tenho, ou melhor, espera que eu me enrolei aqui, pessoal. Se eu multiplicar os dois aqui, eu tenho 3. Se eu subtrair, vamos lá, quem enxergou aqui, me ajuda aí, por favor, hein? Procuramos dois números que somados dão menos B. Procuramos dois números que somados dão menos B. Tá certo. Se eu somar aqui, vai dar 4. Então, se eu encontrei 1 e 3. Se eu somei, dá 4. Se eu multiplicar, dá 3. Então, 3 vezes 1, 3. Se eu somar aqui, dá 4. Ok? Então, vamos lá, repetindo aqui a lógica. Ó. Procuramos dois números. Eu encontrei aqui o 1 e o 3.
e somados dão menos B. Quem é menos B? Nessa equação aqui, ó, menos B. É menos, quem é o B? Menos 4. Dá 4. Se eu somar esses dois números, eu tenho 4. Bateu. No segundo caso, se eu multiplicar esses dois números que eu encontrei, 1 vezes 3, dá C. É 3. Dá C. É 3. Ok? Bom, esse é o tipo do método que eu confesso para vocês que é meio complicado, porque você tem que trabalhar no sentido de encontrar esses dois números, né? Então, essa é uma forma de encontrar. Tudo bem, pessoal? Agora, o tradicional é resolver pela fórmula de Bhaskara. Eu, particularmente, acho que, para não ter confusão e não ter erro, vamos para a forma tradicional. Bhaskara. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula de Bhaskara. O que a gente tem? Vamos trabalhar em cima do discriminante, que é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, trabalhando em cima disso aqui, quem é o B é menos 4. Aqui, ó, menos 4. Menos 4 vezes AC, quem que é o A? É 1, vezes C é o 3. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho menos 4 vezes menos 4 é 16, menos 4 vezes 3 é 12. O delta aqui é 4. Bom, a gente achou esse discriminante. Como a gente sabe que ele é maior do que zero, sabemos que a equação possui duas raízes reais e distintas. A gente já conhece as raízes que a gente viu no slide anterior, né? Pelo outro método. Então, a gente sabe que, de fato, a gente tem duas raízes. Então, vamos lá. Agora, substituindo aqui, para a gente poder encontrar essas raízes. Então, a gente tem aqui menos B é 4, né? O B é menos 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, a gente tem aqui, 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Então, eu tenho aqui o x', que é 4 mais 2, 6. Aqui 2, 6 dividido por 2 é 3. X2 aqui, que é a minha segunda raiz, é 4 menos 2. Menos dividido por 2. Então, aqui eu tenho aqui 2 dividido por 2 igual a 1. Então, eu encontrei as raízes 3 de 1. Ok, pessoal? Estou fazendo bem devagar, bem passo a passo, tá? Para relembrar tudo aquilo que certamente vocês já sabem, mas é bom sempre dar uma recordada, né? Inclusive, esse é um ponto importante da matemática básica, certo? Bom, então agora a gente volta àquele ponto anterior. O que a gente fez inicialmente? Qual que é a regrinha? Identificamos os coeficientes, encontramos as raízes. Qual que é o próximo passo aqui para fatoração de trinômios quadráticos? Então, agora eu vou aplicar a fórmula. Então, já estou com tudo na mão, né? Então, eu tenho aqui, o meu A, eu sei que é 1, e eu tenho, pela fórmula, x menos x1 vezes x menos x2. Então, eu tenho que a minha primeira raiz é 1 e a minha segunda raiz é 3. Então, eu posso aplicar diretamente. Aí, pessoal, deixa eu voltar aqui só nesse ponto aqui, só para poder a gente concluir. Então, sempre que eu for fatorar, para você sim ter tranquilidade e certeza de que você está desenvolvendo isso aqui de uma forma correta, basta seguir esses passos que a gente viu anteriormente. Tá ok? Agora, com isso concluído, eu vou finalmente resolver a nossa questão, que é a questão 2 lá da P1 do primeiro semestre de 2025. Então, dada a expressão algébrica abaixo, realize a fatoração dos polinômios no numerador e no denominador e simplifique a fração. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, fatorar o numerador. Então, aqui a gente vê claramente a aplicação do fator comum em evidência. Foi o que a gente viu nos slides anteriores.
Segundo ponto, aplicação da diferença de dois quadrados. Tá? Que a gente vai ver aqui claramente também. Então, a gente tem aqui, ó. Primeira coisa, vamos colocar em evidência. A gente já aprendeu, né? Nesse caso aqui, ó, x4 menos 9x2, a gente pode colocar aqui o x2 em evidência, tá vendo? Ó, é o menor expoente, tá? O máximo divisor comum aqui é 1, né? 1 e 9 é 1. Então, eu tenho x2, que é o que tem menor expoente comum aqui, ó, é o x2. Ele vai multiplicar, basta dividir, né? x4 por x2 é x2 menos, aqui eu tenho 9. Então, x2 vezes menos 9 menos x2. Bom, e aí, aqui eu vou aplicar a diferença de dois quadrados, a diferença de dois quadrados perfeitos, que vai ser o x2 vezes x menos 3 vezes x mais 3. Viram, pessoal? Uma aplicação direta aqui, ó, a diferença de dois quadrados, a gente viu anteriormente. Tá? Segundo passo. Então, o primeiro passo aqui a gente já fez, já fatoramos o numerador. Agora vamos para o denominador. Eu vou usar a mesma regra. Vou colocar em evidência, isso aqui, inclusive, a gente viu na prática, nos slides anteriores, né? Colocando x2 em evidência, a gente viu que a gente chega nisso aqui, ó, nessa forma fatorada. Agora, a gente vai fatorar o trinômio. Então, aqui, ó, a gente tem um trinômio, x2 menos 4x mais 3. Tá? E aí, eu vou utilizar o tradicional, que é a fórmula de Bhaskara, para poder encontrar aqui as raízes. Tá? Encontrei aqui o 3 e 1, como a gente já viu até anteriormente. Tá? E aí, quando eu encontro as raízes, eu posso utilizar isso aqui, ó. Essa regrinha. Pegando o produto da diferença desses termos aqui, ó. X menos o x1 vezes x menos a segunda raiz, que é 3. Tá? Bom, e aí como é que vai ficar aqui? Agora vamos transformar isso aqui. Vamos lá. Como é que fica? x2 vezes x2 menos 1 vezes x2 menos 3. E esse é o objetivo, e vem um próximo passo, que é a simplificação. E vocês vejam bem, que aqui no numerador, eu cheguei nesse ponto aqui, ó. Agora, no denominador, eu cheguei nisso aqui, ó. Claramente, a gente vê que a gente pode simplificar. Então, agora a gente faz uma montagem, a gente escreve fração já fatorada. Então, eu pego esse primeiro resultado aqui, ó, do numerador, jogo para cá, e pego esse resultado aqui, ó, e jogo no denominador. E qual que é o próximo passo? Simplificar. Então, eu simplifico aqui o x2, o x menos 3, o x menos 3. Quem que sobrou nessa história? Sobrou o x mais 3 e o x menos 1. Tá? Agora, o denominador não pode ser zero. Né? Então, se qualquer um desses fatores for zero, então, o que eu tenho que encontrar aqui? Ó? Os valores não permitidos. Então, para eu encontrar aqui o conjunto solução no universo dos reais, o que eu tenho? Eu tenho que essa possibilidade aqui, ó, essa impossibilidade, na verdade, é quando o x for igual a zero, quando o x for igual a 1, e se o x for igual a 1, 1 menos 1, 0. E se ele for igual a 3, né? O x for igual a 3. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Se o x for igual a 3, eu também vou encontrar uma solução zero, né? Vamos ver aqui. Para x diferente de 0, x diferente de 1 e x diferente de 3. Vamos ver aqui. Se o x for 0, eu tenho aqui menos 1, e aqui é o 3 sobre menos 1. E se o x for 1,
eu tenho aqui, no denominador, eu tenho 0. X, se for 3, eu tenho aqui 3, 6 e 2. Vamos ver aqui, ó. Depois a gente volta aqui nesses pontos, tá, pessoal? Agora, só para fazer uma checagem rápida, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um valor qualquer e vou substituir aqui nessas expressões. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, por exemplo, 2. Se eu pegar 2, substituir nessa equação principal aqui, e depois substituir nesse resultado final, tem que ser igual. Tá? Então, vamos lá. Peguei essa equação aqui original. Ó. Substituí aqui colocando 2. Fazendo toda essa resolução aqui, desenvolvendo tudo isso, eu chego no final igual a 5. Tá? Agora, se eu pegar a forma fatorada, essa forma final, eu tenho aqui, ó, o resultado também igual a 5. Tá? 2 mais 3, 2 menos 1 igual a 5. Tá? Então, a simplificação está ok. Ok? Bom, então, agora, teoricamente, a gente terminou, né? Isso aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui para ver se está todo mundo aqui ainda. Todo mundo aqui ainda, né? Ok. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação para a gente poder discutir essa solução da equação e todos os pontos que a gente viu. Tá? Como a gente vai entrar num ponto aqui de discussão, eu vou parar a gravação por aqui. Ok? Deixa eu só parar aqui. E a gente continua a nossa discussão.